todos aqui que eu não vou jamais, em hipótese nenhuma, me intimidar com quem quer que seja. A minha vida e o meu histórico de vida não me permite que isso é uma perda de tempo. Podem ter certeza disso, porque eu me manterei firme no meu posicionamento e seguirei na busca das informações. Obrigado, presidente. Quebra o seu sigilo que eu quebro o meu. Agora não. Senhor presidente, senhor presidente, a gente precisa... Momento. Pela ordem de... Não é com intenção de interromper ou algo do sentido, mas é notório a parcialidade da relatora com o ministro Flávio Dino. E aqui eu queria só colocar como questão de ordem, porque a relatora disse o seguinte, que nos pedidos, a investigação que ela está seguindo, são para os financiadores, ok, concordamos, são para os executores, ok, concordamos. Mas e os que prevaricaram? Porque não colocou aí, eu não ouvi ninguém dizendo que apresentou quebra de sigilo, além de mim, do Dino, do G. Dias, da própria equipe de segurança do presidente que estava lá em Araraquara. E aí é engraçado porque quando fala do presidente Bolsonaro, bota que ele é o genocida porque não vacinou, como se ele tivesse que ir lá em cada braço vacinar. Mas a responsabilidade foi sendo colocada para o ministro Pazuello, para o presidente da República, e aqui não. Aqui eles querem parar no lugar do Capelli, que aí eu vou ler para vocês um informante meu, que até então era braço do Capelli, dizia o seguinte, o relatório de segurança de intervenção vai ser entregue hoje para o Dino e para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo eu levantei aqui, ele vai alegar falha de planejamento na Polícia Militar. Tudo indica que querem empurrar a fatura para todos da Polícia Militar. Bom, e assim, de fato, aconteceu. Então, isso aqui é lá de janeiro. Outro exemplo, seria equivalente a uma pessoa que é atropelada, aí está se penalizando o motorista, ok, tem que penalizar o motorista, tem que penalizar o socorrista que atrasou, ok, mas não está botando aqui os médicos que não montaram a estrutura para receber esse paciente. Então, está sendo uma coisa tão descarada e tão clara para todos, que esse relatório, todo mundo já sabe que é para blindar o Dino, o Flávio Dino. Tanto é que a maioria, que nós temos 6 parlamentares do Maranhão que nem sequer assinaram a CPMI. E quando falam numa vitimização enorme, que era para ter sido eles os propositores da CPMI, mas quando eles falam, não, jogam como se fossem realmente as vítimas, mas não correr atrás para dar início à CPMI. E a relatora seria equivalente, eu como delegado, chegar para o melhor amigo do Fernandinho Beiramar e falar, fulano, faz uma investigação aí contra o Fernandinho Beiramar, quando você concluir, você me entrega o relatório. Então, gente, poxa, para o brasileiro está sendo assim, vergonhoso o que está acontecendo aqui na CPMI. E o relatório de aprovação só parar nos executores e não subir para os que prevaricaram, que o relatório da ABIN eu já tornei público na minha rede social, que lá fala quem foi informado, que dia e que horas, e aí inclui esses ministros, até o ministro do STF. Então, é isso que eu estou querendo colocar como questão de ordem, de inserir a esfera federal, e porque está descarado uma blindagem para não chegar aos ministros e ao presidente. Obrigado. Posso fazer uma questão de ordem, senhor presidente? Não tem mais questão de ordem, porque todas as pessoas que estão aqui, não vou conceder mais questão de ordem, deputado, até porque ninguém está aqui fazendo questão de ordem. Eu vou apenas encerrar aqui a lista de oradores, não vou aceitar mais nenhum orador e vou adotar um projeto um procedimento na próxima reunião, para que nós iniciemos todas as reuniões com cada um dos deputados fazendo uma manifestação política. Eu não vou aceitar isso. Pode ser porque eu não posso me desmoralizar a ponto de terminarmos uma CPI sem ouvir todo mundo. Só hoje nós aprovamos mais de 30 convocados. Se imaginar que cada convocação a pessoa vamos ouvir uma pessoa, já não dá tempo. Então, terça tarde, deputada, não tem condição, porque nós não temos condição de iniciar aqui um depoimento, abrir a ordem do dia, a gente tem que interromper.
Não, eu sei como isso funciona. Nós vamos manter... Só uma sugestão. Pois não, deputado. Terça-tarde, Vossa Excelência avaliar algumas terça-tarde, quando for oitiva, que não tiver votação, deputado, se for possível. Eu já fui presidente de comissão nessa casa. Na CCJ, no ano passado, eu era o presidente da CCJ. E várias vezes eu fui obrigado a interromper a reunião da CCJ, que é a única reunião que se reúne na terça-tarde. Eu fui obrigado a interromper justamente porque iniciava do dia. Se iniciar a ordem do dia ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, nós temos que imediatamente suspender a nossa reunião. Então fica muito difícil. Então vamos manter terça de manhã e quinta pela manhã, porque aí nós não corremos o risco de ter a ordem do dia. Então, não havendo nada mais a tratar... Não, presidente, lista de oradores. O senador Magno Malta tá doido para assumir a mesa. Olha só, havíamos aberto inscrição para a ordem do dia, para debater as matérias. Não houve... Presidente, eu me inscrevi. Nós assinamos a ficha, senhor presidente. Eu me inscrevi só para falar como orador. Então vamos abrir como praxe. Podemos aqui aceitar que os senhores deputados falem, problema nenhum. Eu vou ter que me ausentar, mas aqui Vossa Excelência poderá presidir aqui para que possa, na condição, apenas para pronunciamento. Não, presidente, não tem ordem do dia, Vossa Excelência não vai ficar, e realmente... Deputado Rogério Corrêa, pois não. Não há ordem do dia. Deputado Rogério Corrêa, se não quiser ficar, vai embora. Não é. Pode ir almoçar, se deputado. Se não quiser ficar... Não tem, eu determino à mesa que na próxima reunião não tem essa lista. Não vai ter. Eu solicito, entretanto, que eu vou, entretanto, assumir a mesma prática que tem na Câmara dos Deputados. Quando acaba do dia, nada impede que os deputados inscritos possam fazer uso da palavra. Então, eu vou ter que me ausentar. Peço ao segundo vice-presidente, senador Magno Malta, que esteja aqui nessa comissão. Não há mais nenhum assunto na ordem do dia. Até o final dessa reunião, o tempo será dedicado exclusivamente para a fala daqueles parlamentares que assim o desejarem. Presidente, Vossa Excelência... É importante que a relatora fixe, senhor presidente. Presidente, tem medida provisória agora, marcada... Nós somos membros das... Se abrir a ordem do dia, tem que encerrar a sessão, deputado. Presidente Arthur, eu queria fazer aqui um registro, porque durante toda essa sessão, eu fui aí várias vezes citadas, por alguns colegas e fiquei aqui me mantendo na minha postura, como de fato eu tenho, que foi acompanhando a aprovação dos requerimentos. Então, eu quero apenas deixar um registro, cumprimentar os meus colegas de plenário. Eu acho que o que nós acompanhamos hoje é a beleza do processo democrático e a força do plenário. O plenário é isso, ele é soberano. E o que nós tivemos aqui foi a confirmação e a constatação de que o foco da CPI não será desviado. Nós fizemos um plano de trabalho e nesse plano de trabalho nós deixamos claro o alinhamento, inclusive cronológico, que seguiremos para descobrirmos quem foi o autor, os autores intelectuais, quem arquitetou e quem financiou o 8 de janeiro. E nós não abriremos mão de fazer a investigação do que ocorreu a partir do resultado eleitoral do dia 30, seguindo o dia 31, do dia 12 de dezembro e também do dia 24 de dezembro. O que tem sido colocado aqui, vez por outra, é que haveria, na verdade, uma parcialidade que não se sustenta no mundo real. E não se sustenta por quê? Porque os fatos estão apresentados e estão aí para a sociedade brasileira. Eu quero dizer para todos aqui que eu não vou jamais, em hipótese nenhuma, me intimidar com quem quer que seja. A minha vida e o meu histórico de vida não me permite que isso ocorra. Eu vou continuar firme no meu objetivo, apresentarei ao final dos trabalhos dessa comissão um relatório justo, um relatório que vai fazer a transcrição do que efetivamente ocorreu para que nós tivéssemos aquela situação caótica
caótica e triste do que foi o dia 8 de janeiro. Portanto, presidente, eu quero rechaçar aqui a posição de alguns parlamentares que tentam colocar em xeque a minha postura e eu seguirei firme, mais firme do que nunca, nos andamentos nesse relatório. Senador, deputado, o que Vossa Excelência coloca e o que os demais senadores colocam aí será, na verdade, uma perda de tempo. Podem ter certeza disso, porque eu me manterei firme no meu posicionamento e seguirei na busca das informações quando forem necessárias. Se tiver que quebrar sigilo aqui, apresentarei o requerimento e o que for aprovado no plenário desta casa será colocado na íntegra. Muito obrigado, presidente. Quebra o seu sigilo que eu quero ver agora, não. Senhor presidente, senhor presidente, a gente precisa... Momento. Pela ordem de...